História de hoje. Os vizinhos de cima não param de cantar parabéns, já faz 5 horas. Normalmente não trabalho aos domingos, mas precisava de uma grana extra, então peguei um turno mais cedo. Cheguei em casa por volta das 14 horas. Moro nesse prédio de apartamentos. Meu AP é no primeiro andar, junto com outro que é de um cara que quase nunca tá em casa. Tem o AP da dona Rogéria no térreo, e aí no segundo andar tem outros 2 apartamentos, um de um casal de idosos e o outro, dessa família que eu não vejo muito, bem em cima do meu. Às vezes eu ouço as crianças de manhã reclamando de ter que se arrumar para a escola, e depois pisando forte na escada. Às vezes ouço vozes baixas e barulho de louça. Depois das 22 horas, geralmente fica tudo quieto. Cheguei na minha porta e enquanto procurava as chaves na bolsa, ouvi vozes lá em cima. Eram sussurradas e um pouco tensas, enfatizando as palavras e misturando tudo. Não conseguia entender direito o que estavam dizendo, mas pareciam estar falando sobre algo muito importante. Agora, lembre-se que eu nunca vi essas pessoas antes. Presumi que fossem uma família porque eu continuava ouvindo as crianças e sons que geralmente associo a uma casa de família. Não é como se eu as tivesse conhecido pessoalmente. Eu só presumi. Enfim, como eu disse, finalmente peguei minhas chaves e destravei a porta. Mas não entrei imediatamente depois de abrir. Não sei por que deixei a porta aberta e fiquei ali ouvindo por mais 2 segundos, mas de certa forma fico feliz por isso. No momento em que a porta fez barulho, as vozes lá em cima pararam. Completamente. Como se eles estivessem me ouvindo agora. Fiquei parada. Todos nós estudamos o silêncio por um tempo. Ouvi um único passo na escada acima. Foi aí que minhas costas ficaram frias e meus músculos se contraíram, por qualquer motivo. De repente, tive vontade de entrar e fechar a porta atrás de mim, o que fiz. Depois, comecei a colocar algumas compras na geladeira e fazer algumas tarefas em casa. Fraco no começo, depois mais forte, comecei a ouvir essa música de aniversário lá em cima. Sorri e suspirei. Eles estavam planejando o aniversário, cara. Por isso estavam tão precavidos. Tão nervosos. Parecia que havia umas 5, 6 pessoas cantando, talvez. Parabéns, querido Jonas. Que fofo. Quando terminaram, começaram de novo. Achei estranho, mas presumi que a criança tinha pedido de novo. Crianças adoram apagar velas e tals. Era uma música terrivelmente longa. Ficava repetindo até chegar à conclusão, como da primeira vez. Tinha um monte de firulas e enrolação desnecessárias e letras extras. Quando terminaram, uma pequena pausa se seguiu. Então, começaram de novo, da mesma forma. Família estranha pra caramba, pensei, e a essa altura já estava irritada, então coloquei meus fones de ouvido e deitei no sofá. Adormeci por volta das 16 horas ou 17 horas. Acordei do cochilo desorientada. Cara, os cochilos depois do trabalho são os piores. Tinha dormido até umas 20 horas, e o sol estava me espiando por trás de alguns prédios. Um pôr do sol mais azul do que vermelho. Uma melancolia e confusão que me lembravam de como sua casa parecia liminar quando você ia dormir depois da escola e acordava com dor de garganta e uma marca enorme de travesseiro no rosto. Com seu humor arruinado, sua mãe de repente te chamando para ir jantar. Engoli em seco, olhando fixamente para a janela destacada em ouro e esfreguei os olhos, depois massageei meu rosto. Levantei para pegar um copo d'água, caminhei descalça até a cozinha que agora estava afogada naquela escuridão específica das 20 horas, e fiquei parada e em silêncio, sem saber o que eu queria da minha vida. Então, finalmente registrei um detalhe importante. O pessoal lá em cima ainda estava cantando parabéns. Ouvi por um tempo, sem saber qual deveria ser minha reação. Me perguntei se eles tinham alguma gravação tocando em loop, mas não era bem o caso, pois cada versão soava diferente da anterior. Eles realmente eram estranhos, ou talvez o filho deles fosse apenas excêntrico. Talvez estivessem ensaiando? Para alguma apresentação? Comecei a pensar. Como eu disse, eu não tinha conhecido pessoalmente essas pessoas antes, então não fazia ideia do que elas faziam. Talvez estivessem realmente ensaiando. Coloquei meus fones de ouvido e continuei tentando fazer algum tipo de jantar. Mesmo não estando com muita fome e minha garganta ainda doendo. Comi, assisti meu programa, depois tomei banho. A cantoria deles tinha começado a me irritar, já estava chegando perto das 22 horas, e senti a necessidade de subir e dizer para eles pararem com isso. Eu não sou de confrontar.
Eu realmente não gosto de dizer às pessoas que elas me chateiam, e a maioria não tem uma reação apropriada de jeito nenhum. Eu não queria falar com eles, então liguei para minha mãe. Comecei a contar a ela sobre meu dia, mas ela me interrompeu, perguntando sobre as pessoas lá em cima. Ah, sim, eles estão fazendo isso há horas. Sei lá, está começando a me dar nos nervos. Bem, vá até eles e bata na porta. Os outros moradores não estão incomodados? Os velhinhos lá em cima? Tenho certeza que eles queriam dormir a essa hora. Talvez eu pudesse colocar uma música. Isso poderia abafá-los. Mas você quer ouvir música? Não, na verdade não. Então por que fazer isso para agradá-los? Vá lá em cima, Mikaela. Suspirei e concordei relutantemente. Depois de desligar, coloquei um suéter e destravei a porta da frente. No momento em que abri, o ar pareceu um pouco mais frio. Olhei para o corredor escuro, iluminado pelo raio de luz da minha porta e outra luz fraca vinda de cima. Subi as escadas. O segundo andar estava mais animado que o primeiro. A porta do apartamento da família estava ligeiramente aberta, e eu podia ver luz e movimento lá dentro. Aproximei-me lentamente e depois espreitei. Pude ver um corredor com balões e confetes flutuando pacificamente. Um cheiro fraco de velas e doçura pairava. Eu não queria incomodar muito, então tentei ser discreta enquanto empurrava a porta quieta e quase imperceptivelmente um pouco mais. O pequeno corredor deu lugar a uma sala de jantar. As sombras dançavam nas paredes enquanto as pessoas batiam palmas ao redor da mesa e cantavam. Na mesa havia um bolo com cobertura rosa e roxa, granulado e algumas letras que eu não conseguia decifrar. A música continuava, mas estava mais rouca do que eu me lembrava. As pessoas estavam sorrindo, balançando de um lado para o outro, para a pessoa sentada em frente ao bolo. A iluminação era fraca e agradável, sua única fonte sendo as velas. As pessoas ao redor estavam um pouco tensas, mas no geral me lembrou meus próprios aniversários quando criança. Algumas caixas estavam espalhadas no chão. Tentei dar uma olhada melhor nelas. Ou na criança. A criança parecia um menino com um chapéu de aniversário grande. Ele, acho, poderia ter 10 ou 12 anos, e seu rosto era redondo e esticado em um grande sorriso. Fiquei olhando por um tempo para os dentes. Não sei o que me levou a fazer essa observação, mas ele tinha dentes de adulto que estavam podres e amarelos, saindo da boca em direções anormais. Seus olhos estavam arregalados e vermelhos, como se ele estivesse chorando há um tempo. Não me lembro de vê-lo piscar, nos minutos que assisti e que pareceram horas. Ele parecia realmente abalado e tenso. Eu nunca tinha visto uma criança assim antes. Nunca na minha vida. Toda a coragem que eu tinha antes de espiar pela porta tinha evaporado. Devo ter desligado assistindo a cena quando fui tirada do meu transe. A criança mudou os olhos das velas, que agora estavam quase completamente derretidas, e olhou diretamente para mim. Senti-me vista como nunca antes. Meu coração desabou completamente, deixando um nó doloroso no meu peito quando fiz contato visual com a criança. Seu sorriso desapareceu lentamente, transformando-se em uma careta. Eu queria correr, mas de alguma forma estava congelada no lugar. De repente, ele apagou as velas, e a sala foi engolida pela escuridão. Ouvi algo se arrastando no escuro em minha direção, engasguei e fechei a porta atrás de mim quando praticamente pulei escada abaixo. O arrastar e arranhar seguiram. Agarrei a porta e bati atrás de mim assim que algo bateu nela do outro lado. Com os olhos arregalados e desfocados, mal consegui trancá-la quando a batida começou. A música lá em cima tinha parado. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava completamente escuro agora. Mas eu podia distinguir os detalhes do rosto que eu tinha visto antes na sala de jantar mal iluminada. Só que agora estávamos no nível dos olhos, o que era impossível, já que aquela tinha sido uma criança. Tinha sido? Ou tinha sido apenas uma pessoa? Quanto mais eu pensava, mais percebia que não fazia ideia do que me levou a presumir que tinha sido uma criança. O rosto redondo? Roupas infantis? Tentar decifrar a memória significava analisar cada detalhe daquele rosto horrível, coisa que eu não queria fazer. A batida se transformou em arranhões. Gritei que ia ligar para a polícia. Minha voz morreu na garganta. A batida era tão forte que, sem dúvida, ia arrombar minha porta. De repente, ouvi um som distinto lá em cima. A batida e os arranhões pararam instantaneamente. Era uma porta abrindo. A porta do casal de idosos. Ei!
O que você está fazendo? É meio da noite. Eu observei pelo olho mágico enquanto a criança não criança se afastava da minha porta, subindo as escadas. Pare com isso antes que eu chame a polícia. Já basta ter que ouvir as birras dos seus filhos todos os dias. Senhora, mas... A voz parou abruptamente. Eu ouvi mal respirando. Nenhum grito, nenhum som. Nada. Arranhões fracos, depois arrastando, depois um choro fraco que soava mais como soluços forçados. Disquei silenciosamente a polícia e mal consegui sussurrar o que estava acontecendo, com medo de ser ouvida. Enquanto eu detalhava o problema, olhei pelo olho mágico mais uma vez para ser recebida por aquele rosto, carrancudo, olhos injetados de sangue e afundados na cabeça. Você pode se juntar no ano que vem. É por isso que deixamos a porta aberta. Veio a voz de um adulto, do rosto de uma criança de 12 anos. Eu engasguei e me abaixei. Como se isso fosse me salvar. A polícia chegou em cerca de meia hora, o que foi um tempo incrivelmente longo. Eles subiram e isolaram a totalidade do segundo andar. Eles se recusaram a me dar detalhes. Tive que esperar pelas manchetes e aceitar algumas respostas vagas das inúmeras ligações que fiz desde então. Senhorita, nunca houve crianças morando lá em cima. 2 deles eram adultos, mas 2 deles estavam fingindo ser crianças. Eles se recusaram a me dizer o que aconteceu com o casal de idosos. Eles mal murmuraram algo que incluía sequestro, massacre, evisceração. Algumas das vítimas, que foram muitas, eram reféns obrigadas a participar. Os presentes eram apenas pedaços de carne, brinquedos feitos de ossos com laços. Um deles era um colar de dentes. Estou passando por um momento muito difícil agora, tentando mudar todas as minhas coisas sem ter que ir a esse lugar com muita frequência. Não posso vender ou alugar, talvez para algum fanático por crimes reais. Me mudei para a casa dos meus pais, mas pedi que eles adicionassem fechaduras extras às portas e janelas e câmeras de segurança em todos os lugares. Eles presumiram que eu estava paranoica e sofrendo de TEPT. Deixei que acreditassem nisso. No entanto, eu tinha assistido às imagens de segurança daquela noite, mostrando o exterior da minha porta. O aniversariante com quem eu tinha falado não tinha voltado para cima. Ele apenas rastejou até a janela e pulou. Não sei onde ele está agora. Espero que vá para os 2 lados. Curiosidade extra: a sigla TEPT, usada nesta história, significa transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, consiste em reações disfuncionais intensas, desagradáveis e disfuncionais que ocorrem após um evento extremamente traumático. Agora, analisando a história, cara Micaela, você conseguiu transformar uma celebração inocente em um pesadelo claustrofóbico que redefine o conceito de festa surpresa. A progressão do terror, da curiosidade inicial até a revelação dos presentes de ossos, é maleficamente bem dosada. O que mais me destruiu? A música de parabéns em loop, algo aparentemente banal que se torna progressivamente mais sinistro. A criança com dentes podres de adulto e olhos vermelhos, uma imagem que gruda na retina. A linha final: é por isso que deixamos a porta aberta, arrepiante na sua simplicidade. Perguntas que vão me atormentar. 1. Quantos aniversários essa família já realizou? 2. Qual era a verdadeira natureza da família? Eles eram humanos? 3. Será que o casal de idosos agora faz parte da decoração da próxima festa? 4. Por que a polícia foi tão evasiva nos detalhes? Essas lacunas permitem que o leitor preencha os espaços com seus próprios medos, aumentando o impacto da história.